Você acredita que o dinheiro físico vai acabar? O fim do dinheiro em papel. Fala, gente boa, Leonardo do canal Curiosidades do Micro ao Macro, de volta para vocês. Desculpe a ausência, pois estava terminando os detalhes do nosso novo estúdio. E hoje venho com um tema muito polêmico, o fim do dinheiro em papel. Não deixe de assistir este vídeo até o final e de compartilhar este conteúdo. Já manda o dedinho no like para ajudar este conteúdo a ter maior relevância na plataforma. Então, bora para o vídeo! Se você tem alguma dúvida sobre o dinheiro em espécimes e se questiona se ele vai acabar, chegou no lugar certo. No vídeo a seguir, saiba mais sobre estas questões. O dinheiro em espécime surgiu como consequência da necessidade de realizar trocas do ser humano, uma vez que antigamente os pagamentos eram realizados por meio de materiais diversos, como especiarias e ervas. Posteriormente, a dinâmica passou a utilizar os metais como prata e ouro para não chegar às unidades de mensuração mais exatas com a cunhagem de moedas. Por fim, o dinheiro de papel surgiu para substituir os recibos trocados entre negociantes. Então, quais as vantagens do dinheiro em papel? Há uma música de Paulinho da Viola que diz: dinheiro na mão é vendaval. Mas, para boa parte dos brasileiros, o dinheiro em espécime é uma maneira de controlar os gastos. Com relação ao desconto nos pagamentos e as possibilidades de negociações, é preciso ter em mente que uma parte dos comércios brasileiros ainda atua em um modelo informal. Assim, o preço é flexível em boa parte deles. Embora a praticidade também seja um bom pretexto para o uso de meios virtuais, boa parte da população ainda observa uma maior desenvoltura na contagem e regulação do próprio dinheiro ao tê-los em mão. Por que as pessoas estão falando sobre o fim do dinheiro em espécie? Apesar de uma parcela considerável da população ainda preferir o uso do dinheiro físico, existe e está em curso uma tendência à diminuição do seu uso. Isso pode ser confirmado por meio de dados. Uma pesquisa realizada em 2018 pelo Banco Central constatou que o dinheiro físico era o meio preferido de 96,1% da população brasileira. Já em outro estudo realizado pela Fundação Dom Cabral em 2021, revela que este número caiu para 53,4% em 2021. Ou seja, em 2 anos, a fatia dos que preferem o dinheiro físico caiu quase pela metade, apesar de mais da metade dos brasileiros preferirem este meio de pagamento. O Brasil é um dos países com menor percentual de dinheiro em circulação com relação ao PIB, de acordo com uma pesquisa retratada no quadro ao lado. Boa parte disso decorre dos avanços tecnológicos, como o uso de aplicativos e o surgimento do Pix, e as facilidades para obter cartões de débitos e crédito. A situação fica ainda mais clara ao olharmos por outros pontos. Nos Estados Unidos, os valores totais do uso do cartão de débito ultrapassam o dinheiro em 2018, segundo uma reportagem durante a pandemia. Inclusive, alguns comércios deixaram de aceitar a segunda opção por medidas sanitárias, corporativas ou governamentais. No Quênia, mais de 75% dos adultos usam serviços de carteira digital para realizar pagamentos, incluindo contas pessoais. Na China, o próprio Banco Central inicia planos para criar sua própria moeda virtual de pagamentos via QR Code, para concorrer com aplicativos como o WePay, Alipay, assim como a Suécia, que tem um plano semelhante. Um dos principais argumentos que reforçam a tendência é justamente a segurança, já que crimes como sonegações de impostos e lavagem de dinheiro seriam dificultados. Na Europa, os bancos da Finlândia prevê ao fim de 2029 o país será totalmente livre do dinheiro em espécie, priorizando os chamados métodos de pagamentos acelerados, como o pagamento por aproximação. Em alguns anos, o mundo provavelmente presenciará a extinção do dinheiro em espécie. É difícil precisar quando isso chegará aos brasileiros, mas é válido preparar para esta revolução econômica. O dinheiro digital no Brasil. O Open Bank é uma das tendências que contribui para o fim do dinheiro em espécime no nosso país. Basicamente, esse é um modelo de mercado baseado no compartilhamento padronizado de dados e serviços entre instituições financeiras que permite
a abertura e integrações de plataformas e sistemas. Desta forma, os consumidores assumem o controle de seus dados e podem levá-los para qualquer instituição, ampliando o acesso a produtos financeiros e descentralizando as operações bancárias. Os objetivos são aumentar a competitividade do sistema e empoderar o consumo e melhorar a inclusão financeira do país. Assim, para o presidente do Banco Central, o Open Bank tem um papel de importância na democratização, digitalização, desburocratização e desmonetização do sistema financeiro, conforme publicado na Infomoney em 2019. E já temos até um projeto de lei pela extinção do dinheiro vivo. Isto porque, em agosto de 2020, o deputado federal Reginaldo Lopes apresentou um projeto de lei para extinguir o papel moeda do país. O projeto de lei propõe que as notas de 50 sejam proibidas em até um ano e, após a aprovação da lei, as demais cédulas sejam extintas em até 5 anos. O argumento é de que a tecnologia já proporciona todas as condições de pagamento e que dinheiro em espécie apenas facilita a ação de terroristas, sonegadores, lavadores de dinheiros, cartéis de drogas, assaltantes e corruptos. O projeto também prevê que na Casa da Moeda deve se dedicar ao desenvolvimento de novas tecnologias a garantir o acesso de toda a população aos meios de pagamentos digitais. Parece um tanto utópico, mas indica que a ideia da extinção do dinheiro chegou ao debate público. E então, você está convencido de que o dinheiro em papel vai acabar? Deixe a sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para ampliar este debate. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal e muito obrigado!